Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com mais notícias que nenhuma TV local vai te mostrar. Ativista social, jurista e analista política Marisa Missa, dona das páginas Conversas Saudáveis, está desaparecida e até agora ninguém sabe onde ela está. Enquanto isso, o presidente do Partido Independente de Moçambique, Yacub Sibindi, soltou uma bomba. Segundo ele, as eleições em vários países africanos são decididas pelas potências ocidentais e não pelo voto do povo. E tem mais. O ex-presidente do Botsuana, Ian Khama, afirmou que não reconhece Samia Suluhu como presidente legítima da Tanzânia. O Fundo de Desenvolvimento Local recebeu mais de 112 mil propostas, avaliadas em 10,1 mil milhões de meticais. E o político Venâncio Mondlane disse que poderia ter tomado o poder pela força, mas escolheu a paz. Essas são as notícias que vêm a seguir. Então, assista até o final e ouça bem, porque quem tem ouvidos para ouvir vai entender. A ativista social, jurista e analista política moçambicana Marisa Missa, proprietária das páginas do Facebook e TikTok Conversas Saudáveis, viu-se obrigada a abandonar a sua residência habitual neste fim de semana, após uma escalada alarmante de perseguição e intimidação que a transformou em alvo de vigilância constante e ameaças diretas. A revelação partilhada nas redes sociais expõe um padrão de assédio que coloca em risco não só a sua integridade física, mas também a de familiares e colaboradores próximos, levantando graves preocupações sobre a segurança de vozes dissidentes em Moçambique. Marisa Missa, conhecida pelo seu ativismo em defesa dos direitos humanos através da plataforma Conversas Saudáveis, descreveu em detalhe os episódios de perseguição que culminaram na sua decisão de procurar refúgio em local seguro e incerto. Pessoas desconhecidas vinham cercando a minha residência, escreveu ela numa mensagem emotiva, sublinhando a sensação de cerco e vulnerabilidade. O assédio estendeu-se à sua equipa. A assistente pessoal da ativista foi bombardeada com chamadas telefônicas de teor ameaçador, um ato de intimidação que Marisa interpreta como uma tentativa deliberada de silenciar o seu trabalho crítico sobre as dinâmicas políticas e sociais do país. Por motivos de segurança, precisei afastar-me para proteger a minha vida e a das pessoas próximas, acrescentou Missa, evocando um cenário de medo palpável que forçou a interrupção abrupta da sua rotina. Esta não é a primeira vez que a ativista enfrenta retaliações. O seu percurso de análise e denúncia de questões cotidianas em Moçambique, através de conteúdos virais nas redes sociais, tem atraído opositores que recorrem a táticas de vigilância e pressão psicológica para a desestabilizar. Apesar do trauma, Marisa Missa não escondeu a gratidão pelo tsunami de solidariedade que inundou as suas redes sociais. Familiares, amigos, figuras públicas e anônimos manifestaram-se em massa, com mensagens de apoio que ela descreve como fonte de força e fé. O vosso amor dá-me força, afirmou, transformando o momento de crise numa declaração de resiliência coletiva. No entanto, o cerne da sua mensagem é um apelo velado à ação. Este silêncio é proteção, não desistência. Voltarei quando for o tempo certo. Até ao momento, não há registro de pronunciamento das forças de segurança ou confirmação de qualquer queixa formal contra os alegados perseguidores. Esta omissão levanta questões urgentes sobre a proteção de ativistas num contexto onde a liberdade de expressão continua a ser testada. Nas redes sociais, a publicação de Marisa Missa propagou-se como fogo selvagem, gerando milhares de interações. Comentários como "Não estás sozinha, Marisa. A luta continua" e "Exigimos justiça e proteção para todas as vozes livres" ecoam o descontentamento generalizado. Figuras proeminentes do ativismo moçambicano juntaram-se ao coro, condenando o clima de medo que sufoca o debate público. O presidente do Partido Independente de Moçambique, Yacub Sebindi, afirmou que as eleições em vários países africanos são decididas pelas potências ocidentais e não pelo voto popular. Durante uma recente intervenção,
Sibindi apontou que os resultados eleitorais são frequentemente pré-negociados entre os partidos no poder e os interesses estrangeiros, especialmente em torno das riquezas minerais africanas. O líder do PIMO foi mais longe, dirigindo críticas diretas a algumas figuras da oposição no continente, nomeadamente Adalberto da Costa Júnior em Angola, Venâncio Mondlane em Moçambique e Tundu Lissu na Tanzânia, alegando que nunca vão alcançar o poder porque, segundo ele, os mecanismos de controlo político e econômico já estão definidos à partida. Sibindi concluiu defendendo que a verdadeira soberania africana só será possível quando os povos deixarem de depender das agendas impostas por fora e passarem a decidir o seu destino de forma livre e consciente. O ex-presidente do Botsuana, Ian Khama, lançou duras críticas contra a liderança política em África, direcionando particularmente suas acusações à presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan. Em entrevista ao Daily Nation, Khama afirmou: "Eu não reconheço a pessoa que foi empossada como presidente da Tanzânia. Ela é uma presidente ilegítima." O ex-chefe de Estado, que governou o Botsuana entre 2008 e 2018, declarou que a Tanzânia representa um dos exemplos mais preocupantes de retrocesso democrático no continente. Segundo ele, as eleições de 29 de outubro foram marcadas por fraude, repressão à oposição e uso excessivo da força policial para conter protestos. De acordo com informações apuradas pela Reuters e pelo The Guardian, a eleição presidencial de outubro, em que Samia Suluhu foi declarada vencedora com ampla vantagem, foi seguida por manifestações violentas, prisões de manifestantes e denúncias de manipulação dos resultados. Khama ampliou as críticas, afirmando que vários líderes africanos continuam a perpetuar-se no poder através de eleições fraudulentas e repressão política. Ele citou como exemplo o presidente dos Camarões, Paul Biya, recentemente empossado aos 92 anos. Enquanto alguns líderes africanos tratarem o poder como um direito pessoal e não como um dever ao serviço do povo, o continente continuará a sofrer, afirmou. Precisamos de líderes que defendam princípios, não interesses pessoais. Khama destacou ainda que o problema da má governação em África não está apenas na política, mas também na cultura de medo e silêncio que domina muitas instituições. Os africanos devem exigir mais dos seus governos e deixar de aceitar líderes que chegam ao poder através da força e da corrupção, concluiu. As palavras de Khama têm gerado forte repercussão internacional, sobretudo nas redes sociais, onde tanzanianos e ativistas democráticos expressaram apoio às suas declarações, enquanto outros o acusam de ingerência nos assuntos internos da Tanzânia. Até o momento, o governo tanzaniano não emitiu uma resposta oficial, mas fontes próximas ao partido no poder consideram as observações de Khama infundadas e motivadas politicamente. O Fundo para o Desenvolvimento Econômico Local, conhecido como FDEL, recebeu mais de 112 mil propostas de projetos avaliadas em 10,1 mil milhões de meticais, o equivalente a cerca de 158 milhões de dólares. A informação foi divulgada pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Vallah, durante a sua intervenção na Assembleia da República. Segundo o ministro, 67% das propostas foram apresentadas por particulares, 32% por associações e cooperativas e apenas 1% por micro e pequenas empresas. Vallah destacou que a procura por financiamento é, até ao momento, mais de 12 vezes superior à oferta, estimada em 824,6 milhões de meticais. Entre as propostas submetidas, destacam-se as da área do comércio, com 35.501 projetos, seguidas pela agricultura, com 23.365, avicultura, com 8.556, serviços com 7.839 e pecuária
com 6.095 projetos. As restantes 30.841 propostas distribuem-se por outras áreas elegíveis pelo FDL. A província de Nampula lidera em número de candidaturas, com 37,8% do total, seguida de Niassa, com 13%, e Inhambane, com 10,6%. O ministro sublinhou que o elevado número de projetos apresentados demonstra que a mensagem do FDL chegou às comunidades, despertando o interesse empreendedor dos cidadãos. O processo foi acompanhado por uma mobilização comunitária sem precedentes, envolvendo autoridades locais, rádios comunitárias e líderes tradicionais, com ações de divulgação em feiras, mercados e encontros com a população. A discussão em torno do FDL ganhou destaque nacional, sendo debatida em praças, escolas e administrações locais. Vala acrescentou que foram criados gabinetes locais para a recepção de propostas, garantindo um processo aberto, transparente, equitativo e inclusivo. O FDL oferece uma taxa de juro bonificada de 5%, com prazos de reembolso entre 12 e 24 meses, e está orientado para setores como agricultura, pescas, turismo, serralharia, hotelaria, carpintaria, comércio e serviços. Cerca de 60% da carteira de financiamento será destinada à juventude, com foco especial em mulheres empreendedoras. Cooperativas, associações e micro e pequenas empresas também se encontram aptas a solicitar apoio ao FDEL. O presidente do partido Anamola, Venâncio Mondlane, afirmou durante a sua intervenção na Assembleia Geral da World Liberty Congress, em Berlim, que teve a capacidade de assumir o poder pela força nas últimas eleições gerais em Moçambique, mas escolheu não o fazer, defendendo o respeito pela democracia e pela estabilidade nacional. Tínhamos meios e condições para reagir, mas optamos por não recorrer à força. Acreditamos que o caminho da mudança deve ser pacífico e democrático. A declaração foi feita diante de delegados de vários países, reunidos no Fórum Internacional que junta líderes e movimentos democráticos de todo o mundo. O evento decorreu na capital alemã, com o objetivo de debater o estado da democracia global e fortalecer alianças em defesa dos direitos humanos e da boa governação. Durante o seu discurso, Venâncio Mondlane destacou os desafios políticos e institucionais de Moçambique, mencionando a falta de transparência nos processos eleitorais e a necessidade de reformas profundas que garantam igualdade de oportunidades para todos os partidos. A nossa luta é por uma democracia verdadeira, onde o voto do cidadão tenha peso e não seja manipulado. O futuro de Moçambique depende da coragem de dizer não à injustiça. A presença de Mondlane no evento foi vista como um sinal de fortalecimento das relações entre o seu movimento e organizações democráticas internacionais, num momento em que o político tem ganhado crescente visibilidade fora do país.